Oi, Isabela. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, como tá? Muito bem, obrigada. E você, tudo bem? Bem, obrigada pelo convite, por ter aceito aí o convite da live de hoje. É um prazer, é uma alegria falar desse tema que é a minha vida, né? É, Um professor e é a minha vida. eu acho que foi um momento de muita conexão ter pensado nessas sequências de lives. É, o meu trabalho também, eu também trabalho na gestão escolar e é uma necessidade que eu via, né, de falar da visão sistêmica na educação, mas voltado aos gestores escolares também. Então, te agradeço muito, sei que essa live vai ser incrível por toda a sua experiência, não só como educadora, mas como consteladora, né? Acho que as pessoas vão chegar, estão chegando, mas acho que a gente pode começar. O que que você acha? Espera mais uns Sim, minutinhos. sim, além de agradecer a você e ao seu projeto, que me parece um projeto assim bem promissor, eu também gostaria de agradecer a Sofia Mateus, né, que foi a pessoa que me colocou em contato Foi. com você antes que a gente possa Isso. começar esse trabalho, né? É verdade que nos conectou. Isso. Bom, falando um pouquinho do Escola Sistêmica, que é esse Instagram, né, esse canal que eu criei. Eu sou a Aline, eu trabalho no Senac São Paulo há 15 anos, sou formada em hotelaria, tenho algumas outras formações, mas há 2 anos estudo pedagogia sistêmica na Faculdade de Novare, também com a parceria da Escola FUDEC, da Angélica Oliveira. E por ter me tornado diretora escolar no último 1 ano e meio, eu senti a necessidade de ter outras respostas, além do processual, porque a gente via cada vez mais chegando na nossa escola alunos com questões diversas, mas muito voltadas ao emocional, ao tema familiar, né? E as constelações familiares e a pedagogia sistêmica fizeram essa junção que eu esperava para algumas respostas que eu precisava no meu dia a dia. E agora, nesse momento de pandemia, muito se fala, muito conteúdo está sendo feito sobre pedagogia sistêmica e sobre os professores, principalmente, mas eu senti falta de algo voltado para a área da gestão, né? Para quem está lá equilibrando os diversos pratinhos, que é o coordenador, o dono da escola, seja ela grande ou pequena, né? Então, eu queria agradecer. E hoje a minha primeira convidada dessa sequência de lives que a gente vai fazer no mês de agosto é a Isabela Oliveira, um nome especial para mim, que é o nome da minha primeira filha também. Ah, que legal. Nem te contei essa história, era o nome que eu ia dar, que minha mãe deixou eu escolher para o meu irmão, quando o meu irmão ia nascer, ele nasceu um menino, mas depois, quando eu tive minha primeira filha, eu dei o nome de Isabela, um nome que me toca. A Isabela Oliveira tem uma carreira multidisciplinar, é professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, há 24 anos. É psicóloga de sistemas pela Universidade CUDEC, do México, mestrado em comunicação pela UNB e psicologia social. Também é consteladora familiar, terapeuta gestáltica na abordagem de Cláudio Naranco e professora de constelação familiar. Também tem outras formações no campo terapêutico, e as mais relevantes, uma formação no sistema Rio Abierto, da Argentina. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre você, fique à vontade, Isabela. Obrigada por ter vindo. O que eu posso dizer mais sobre mim? Que eu sou uma mãe que Ai, também já enfrentou problemas com o filho na escola. E isso eu acho que faz uma grande diferença. No mais, esse é o currículo e eu estou aqui à disposição para o que você quiser. Você quer que eu eu fale fiz alguma uma coisa? Eu fiz uma pergunta inicial, se você quiser, por esse. Eu queria muito aproveitar a sua experiência nessas duas áreas, sabe, Isabela? De realmente olhar para a escola, mas com toda essa bagagem da constelação, de todas essas outras terapias, que eu acho que é uma coisa que a gente sente falta, né, quando a gente está no Uhum. dia a dia. E a primeira pergunta que eu imaginei é que, como você, né, como psicóloga, professora, consteladora, como você enxerga as contribuições das constelações na educação? Assim, por que é tão importante a gente trazer os ensinamentos de Bert de Sophie para o campo da educação? Olha, são muitas as contribuições, mas, em primeiro lugar, elas vêm a partir de uma compreensão desses desafios que você, inclusive, trouxe no título da live de hoje. Então, para poder entender essas contribuições, de uma certa maneira, a gente tem que entender quais são os problemas que nós estamos enfrentando.
Então, quando eu olho para o campo da educação, eu percebo que existem desafios que são gerais para todos os níveis da educação e tanto para os sistemas educacionais, público e privado, e existem desafios que são específicos de cada um desses níveis. É muito diferente o que acontece muitas vezes com uma criança pequena, com um adolescente, e com certeza diferente daquilo que acontece dentro da universidade, né? Então, entre os desafios comuns, eu acho que talvez o maior deles, que é difícil de gerenciar em qualquer lugar, é uma falta de prazer, de vontade de aprender, ou um cansaço que os alunos trazem para dentro da sala de aula. Então, dentro da universidade, onde eu estou inserida especificamente, é muito comum casos de suicídio, casos de depressão, casos de problemas de abuso de substâncias, porque nós estamos falando de jovens. Então, quando eu olho para isso, quando eu olho especialmente para isso que é mais essencial, porque eu me lembro quando eu fui para a escola pela primeira vez. A primeira vez que eu fui para a escola, porque eu queria aprender a ler. Escola, para mim, significava aprender a ler. Agora, você imagina, se um estudante não quer mais aprender, isso é muito difícil. Exato. Então, eu acho que existe uma mudança estrutural nesse modelo de educação que nós temos, que, na verdade, se constituiu em grande medida com um modelo de ciência, com um modelo cartesiano de pensamento, né? Ou seja, onde é necessário estudar a fundo uma determinada área de conhecimento, especificamente. Então, olha só, o aluno chega no segundo grau, segundo grau, olha como é que eu sou velha, no ensino fundamental, e está estudando física, matemática, biologia, e às vezes assuntos que ele não vai utilizar na sua vida cotidiana, que não resolvem, por exemplo, problemas como o aquecimento global, que os jovens estão trazendo de maneira pungente. Então, a primeira coisa que eu acho que a Hellinger Ciência e a constelação familiar trazem de contribuição é uma nova visão sobre a vida. É uma nova visão que inclui uma dimensão que, de uma certa maneira, foi renegada pelo pensamento cartesiano, pelo pensamento científico tradicional, que é, primeiro, a nossa dimensão coletiva, né? Nós estamos inseridos dentro de uma família, nós estamos inseridos dentro de uma transgeracionalidade, nós estamos inseridos dentro da sociedade, nós estamos inseridos no meio ambiente dentro de um único planeta. Por enquanto, ainda não conseguimos sair daqui. Então, estamos aqui e precisamos encarar esta unidade e que nossas ações dentro da escola e fora da escola têm reflexos e reflexos que vão alcançar muitas gerações. Isso é algo que a constelação familiar nos traz de maneira muito pungente. Ou seja, eu não vou mais olhar para o problema de aprendizado do meu aluno como sendo dele. Sim. Eu vou olhar o que acontece na família, eu vou olhar o que acontece dentro da escola, eu vou olhar o que acontece dentro da sociedade e eu vou olhar para esse método científico cartesiano que é tão cansativo para todos, né? Eu que tenho 40 anos como aluna, 2 graduações, 2 mestrados, 1 doutorado, 1 pós-doutorado, 3 especializações. Nossa, é muito cansativo. É muito cansativo, é um estresse muito grande. Isso é um lado. O outro lado desse problema, que eu acho que a constelação familiar e a Hellinger Ciência trazem uma nova perspectiva, é porque elas incluem uma dimensão, no caso, abominada ou excluída, que é a dimensão espiritual. Então, muitas vezes se fala em escola sistêmica e se pensa dessa maneira, como eu acabei de falar para você, se pensa sobre o aluno inserido dentro da família, a família inserida dentro da sociedade, e o ecossistema, e o que quer que seja, mas falar sobre o fato de que nós estamos inseridos em outras dimensões, em dimensões sutis, e que essas dimensões
que estas informações que nós vemos que emergem dentro da constelação familiar determinam os nossos problemas pessoais e coletivos, eu acho que é algo muito novo. Então, quando eu olho para o aluno e vejo o seu problema de comportamento, e vejo o seu problema de aprendizagem, esse desinteresse que o aluno tem, que o professor, entre aspas, samba para poder tentar resolver sem instrumentos para tanto, nem ferramentas, nem metodologias, nem sequer uma visão de mundo diferente. E a gente vê que a constelação familiar está trazendo não apenas uma nova visão de mundo, que lembra aquilo que durante séculos foi evidente para várias sociedades, que nós temos uma parte espiritual, que temos uma parte sutil, temos uma parte que determina os nossos comportamentos, que não pode ser apenas definida pela nossa mente. Eu acho que essa é a grande revolução que, na verdade, nem sempre é vista, inclusive pelas pessoas que trabalham com a pedagogia sistêmica. Ou seja, tem um aspecto espiritual, tem um aspecto que o Bert Hellinger chamava de mente-espírito. No começo, quando ele começou a falar do amor do espírito, ele falava dessa força criativa que que nos une aos nossos ancestrais, ele falava de mente-espírito. Ou seja, existe uma força criativa que nos une. Agora, ela tem regras, ela tem leis. Assim como a natureza tem a lei da gravidade, né? Nós podemos dizer que existem leis, existem princípios que fazem com que nós estejamos ou não de acordo com o fluxo da vida. Então, uma boa gestão escolar vai precisar olhar para essas necessidades que o aluno apresenta, mas olhar de maneira, inclusive, radical, questionando, inclusive, o jeito que nós ensinamos. E esse método científico cartesiano, que em última instância nos trouxe muitos benefícios, mas que é extremamente cansativo e está desconectado das necessidades profundas da alma. Porque a alma e o espírito viraram palavras malditas, por assim dizer. E, no entanto, o que a constelação familiar mostra, né, é que nessa dimensão sutil, que nós chamamos de campo, que nós chamamos de alma, que nós chamamos de espírito, dependendo do nível que nós estamos falando, desta dimensão podem vir soluções criativas, soluções inovadoras, não apenas para os problemas de comportamento, para os problemas de aprendizado, mas para os problemas de relacionamento entre os alunos, dos professores com os alunos, entre os professores, da escola com a família. E também soluções para os problemas de gerenciamento financeiro e de recursos e de eficiência que são tão importantes para uma escola, principalmente a privada, mas também pública, porque nós vivemos com recursos muito limitados. Então, sintetizando, eu acho que a primeira grande contribuição da constelação familiar é uma nova visão de mundo. E também um novo caminho de conhecimento, que Bert Hellinger chamou de um caminho fenomenológico do conhecimento, que não é esse caminho científico onde eu valorizo essas dimensões sutis da realidade e, inclusive, consigo acessá-las da maneira como ele nos ensinou. E a terceira é o corpo de conhecimento, esse conhecimento sobre como funcionam os relacionamentos humanos, desses princípios que levam os relacionamentos humanos ao sucesso. Eu vejo quando você fala, me dá uma vontade de bater papo, né? Mas porque eu sinto uma grande resistência quando a gente toca no assunto e no tema da espiritualidade e dessa sutileza, desses componentes muito sutis que estão envolvidos no nosso dia a dia e com certeza vão conosco para a escola, não só professores, diretores, mas principalmente os alunos, né? E eu acho que as pessoas têm dificuldade porque ligam com religiões, né? Exato. Isso a gente estuda que não tem nada a ver, né? Uma coisa diferente da outra, a questão do espírito, da alma sutil.
E eu vejo muitas pessoas perguntando justamente por causa disso, ou desacreditando da visão sistêmica e da pedagogia sistêmica por achar que não vão conseguir por conta da religiosidade. Né? E me perguntam, mas Aline, como eu começo? Porque eu não conheço nenhuma escola que use a pedagogia sistêmica, até como se fosse uma metodologia. A gente sabe, se você quiser até mencionar, que a pedagogia sistêmica, a visão sistêmica, ela não é uma metodologia, então ela não é como o construtivismo, ela não é como a pedagogia Waldorf e a antroposofia, ela é uma postura, uma visão perante o processo educacional, né? Mas eu acho que muitos gestores e muitos professores se perguntam por onde eu começo, porque a minha escola não acredita nisso, ou o gestor pensa, como que eu vou mudar agora tudo que eu já construí até aqui? E eu que trabalho com jovens e adultos, né, a gente ainda tende mais ainda a acreditar que a família desse indivíduo não influencia. A gente ouve lá quando a gente vai trabalhar que os nossos problemas têm que ficar da porta de fora do trabalho, que eu sempre achei um grande equívoco, né? E na escola é a mesma coisa. Um adulto vai para a aula com toda uma carga. Com quem ela deixou o filho para estar naquele lugar? Com quem que a mãe está sendo cuidada para aquele menino estar lá estudando, já um jovem responsável. Então eu vejo muita gente perguntando assim, por onde eu começo, se eu não tenho religiosidade, se a minha escola não é uma escola sistêmica. Né? Isso. Eu acho que você trouxe uma questão muito importante. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que esse espírito que nós estamos falando, ou essa alma, ou esse campo de informação que nós estamos falando, não tem nada a ver com o espiritismo, ou com nenhuma religião, nem com uma alma individual. O que o Bert Hellinger fala é que existem forças sutis que nos unem em diferentes níveis, né? Que nos unem no nível familiar, que nos unem no nível coletivo e que nos unem num nível muito macro ao universo. Então, seria algo assim. É como se esse espírito, essa alma, esse campo, seriam essa dimensão sutil. Então, é muito importante diferenciar isso e acreditar nisso, ou compreender isso na sua magnitude, não é necessário. Não é necessário em última instância. Nós podemos começar pelo beabá, como a gente começa na escola, pelo beabá. É claro que nós sabemos que um paradigma, uma visão de mundo, ela influencia absolutamente tudo. Ela é o pano de fundo. Mas qual é o beabá? Aquilo que é fácil de qualquer pessoa entender quando a gente está falando de escola. Nós temos dentro da escola algumas necessidades que são atendidas pelos 3 princípios básicos que o Bert Hellinger descobriu, que ele chamou de ordens do amor, e a esposa dele, Sophie Hellinger, chamou de princípios básicos da vida. Então, digamos que nós poderíamos começar pela aplicação desses 3 princípios básicos em absolutamente tudo, porque eles funcionam, assim como a lei da gravidade, em qualquer relacionamento. Então, os 3 princípios são o pertencimento, a ordem no tempo, ou muitas vezes também chamada de hierarquia, ou precedência, e o equilíbrio. Então, pertencimento. Vamos colocar na prática. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Isso diz o princípio. O segundo princípio, todos têm o mesmo direito de pertencer, mas cada um no seu lugar, na sua ordem no tempo e na sua ordem na hierarquia. Isso significa o quê? Você sabe muito bem que as escolas são ambientes, por natureza, hierárquicos. Agora, você imagina, nós chegamos a ter, dentro da Universidade de Brasília, recentemente, uma greve de alunos. Isso está acontecendo em todo mundo. Nós tivemos alunos ocupando escolas públicas. Ou seja, é como se os alunos fossem tomar uma atitude que seria dos professores ou que seria dos gestores. Ou seja, cada um precisa assumir o seu lugar, precisa assumir a sua responsabilidade. Os pais, então, dizem o seguinte: a escola tem a responsabilidade de educar e eu só tenho a responsabilidade de pagar, por exemplo. Mas não, o processo de educação é um processo que começa na família,
que vai para a escola e que cada pessoa e que cada ator tem a sua parte de contribuição. Então, se eu tenho um aluno dando um problema de comportamento dentro da sala de aula, em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse aluno e vou perceber que existem dimensões sutis que estão envolvidas ali, que não é um problema só dele, que muitas vezes isso tem dimensões que se referem à sua família atual e tem a ver com a transgeracionalidade da família. Mas, seguindo o princípio do pertencimento, eu vou olhar para esse aluno e falar, este problema, esta situação tem o direito de pertencer. E ela traz para todos um aprendizado essencial. Então, eu começo a, em vez de querer excluir os problemas, a dar lugar aos problemas e olhar para esses problemas com aquilo que o Bert Hellinger chamou de uma postura fenomenológica. Ou seja, e cuja a mais importante delas é o não julgamento. Ou seja, eu olho para aquilo, dou a isso que existe o direito de pertencer, percebo que nesse problema existem dimensões que vão além das minhas possibilidades de compreensão e tudo bem. E lido com isso com a parte que me é factível. Ou seja, isso existe, uma parte desse problema tem a ver com o aluno, outra parte tem a ver com a família, outra parte tem a ver com a escola, e outra parte eu não sei nem de onde vem. Mas ela pode emergir quando a gente faz um processo de constelação familiar, que de maneira nenhuma é um processo que acontece dentro da sala de aula. Porque é um processo específico dentro da sala de aula, dentro da escola. O que a gente faz é aplicar esses princípios. Então, o problema de comportamento do aluno tem o direito de existir e existem dimensões sutis que estão envolvidas nesse problema. E aí, então, eu começo, em primeiro lugar, a ampliar as minhas possibilidades de solução deste problema, né? Um problema de comportamento ou um problema de aprendizado. Outra coisa também muito simples nessa ideia de que cada um tem o seu lugar, é que cada aluno também tem o seu lugar. Por mais que um aluno tenha nascido no dia 1º de março, o outro nasceu no 2º, a gente tem um aluno que é mais velho que o outro. Seja por minuto, seja por hora. Então, essa ordem no tempo, ela traz calma, ela traz paz. Então, quando todos os alunos dentro da sala de aula, que estão num rebuliço, que estão conversando, quando eu coloco todos os alunos em ordem, por ordem de idade, olha, isso, não sei se você já experimentou, eu já experimentei. É incrível, eu sou professora de criatividade. Essa é uma das matérias que eu dou dentro do departamento de publicidade. E os alunos vão para a matéria de criatividade achando que vão fazer de tudo, comer, dançar, pular, e é fato, eles vão ter o lugar para isso. Mas eu tenho o lugar da criatividade livre e eu tenho o lugar da ordem. Agora, quando eu coloco esses alunos que chegam na juventude, cheio de força, cheio de vontade, que publicitários que querem ser criativos, e quando eu coloco todo mundo em ordem de idade, a sala vira uma igreja. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. E não é uma igreja no sentido ruim da questão, mas de trazer a força desse sentido. As nossas aulas na pedagogia sistêmica, desde o dia 0, né, foi nessa ordem de idade. E assim, quanto mais aulas a gente tinha, né, desta maneira, mais a minha experiência, sentia essa força, né? Era incrível, é tão bonito olhar para as primeiras dessa roda, porque a gente sentava em semicírculo, e ver a sabedoria que elas traziam das questões que a gente estava discutindo. A gente, não que eu seja a mais nova da sala, mas eu estava um pouquinho mais para o final, a gente se debatendo, com muita energia, conversando, e elas assim para a gente. Internamente elas estavam pensando, que lindo, eu também já estive nesse momento, com essa energia, mas agora eu tenho uma sabedoria de esperar, da gente conversar com mais calma, né? E é muito interessante essa questão de ser colocado em ordem em sala de aula. De Isso. idade, né? E, então, assim, esses princípios básicos que o Bert Hellinger descobriu, esse beabá, talvez seja o caminho mais fácil de que esta abordagem possa entrar dentro da escola. Agora, é muito interessante, você foi colocada dentro da sua especialização em ordem, e eu também, quando estudei psicologia de sistemas, passei 4 anos dentro dessa ordem. Mas sempre tinha um professor que bagunçava tudo.
Entendeu? Ou seja, tinha aquele que trazia o oposto. E justamente para poder mostrar para nós, alunos, que passávamos anos ali em ordem, de uma certa maneira, incorporando fisicamente qual é o meu lugar dentro daquele sistema, havia sempre um professor que fazia tudo ao contrário. Ou seja, que permitia que os alunos sentassem como quisessem. Então, é importante, é como se fosse assim, conhecer os princípios, aplicar os princípios, mas não fazer desses princípios dogmáticos também. Sim. Poder... Até para a gente valorizar, né? Para você valoriza quando você sai e volta e tem essa sensação, né? Até uma pessoa está perguntando se a gente pode exemplificar, e o exemplo é esse, de colocar em ordem de idade, do mais velho para o mais novo, fisicamente. Eu fiz também uma dinâmica, Isabela, muito legal, com o Fernando, o professor Fernando, esqueci o sobrenome dele lá da CUDEC. Foi no primeiro módulo, ele colocou a gente em grupos por décadas de nascimento. Então, quem nasceu na década de 50, quem nasceu na década de 60, de 70, de 80, de 90. E ele pediu para que a gente discutisse nessas rodas sobre educação. O que é a educação para você? O que é a escola para você? Uma curiosidade foi que quem nasceu... Fernando Úbeda, se está escrevendo. Quem nasceu muito na divisão das décadas tem muito das duas. Ela fica com dificuldade de saber se ela tem a mentalidade mais de uma década ou de outra, né? Como quem nasceu no meio da década já consegue isso ter muito presente. E foi muito bonito porque foi quase uma retrospectiva da educação brasileira quando a gente pôde apresentar. E da transformação das escolas. Eu lembro muito bem das primeiros grupos, que eram as alunas mais velhas, falando que a escola era quase uma igreja mesmo, né? De palmatória, de questões de muita disciplina. Mas elas não falavam isso com uma dor, com peso. Elas falavam como foi, como era na vida delas, né? E as meninas dos anos 90, 2000, elas olhavam para aquilo, elas davam risada. Ela não conseguia passar pela cabeça delas aquela educação, aquela escola. Mas é bonito ver como isso fluiu para que hoje essas que estão mais novas aproveitassem como né? Independente se o modelo é certo ou errado, né? E, na verdade, quando eu falei igreja, o que eu quis me referir era ao silêncio. Silêncio, né? É o silêncio, porque aqueles alunos que ficavam batendo papo o tempo inteiro, que ficavam no celular, né? A minha primeira dinâmica com os alunos é assim, façam uma apresentação criativa. Aí depois eu peço que os alunos se apresentem nesse lugar. Aí é um outro tipo de apresentação. Então, ter conhecimento de todos esses recursos que podem ser utilizados é algo muito útil para os professores. E também é útil para os gestores, que é o que você me chamou de uma certa maneira para poder falar. Então, assim, entre os desafios de um gestor, por exemplo, é olhar, por exemplo, para o ambiente da escola. Então, quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando de genética, a gente está falando de epigenética. Então, o ambiente da escola precisa ser um ambiente que estimule a criatividade. Então, a gente tem uma escola com as carteiras todas organizadinhas, uma atrás da outra. Ok, isso é bom? Isso é bom. Mas a gente também precisa de outra coisa. Olha como são as empresas que são realmente bem-sucedidas. Olha como é o ambiente de trabalho do Google. Como que eu quero que o meu aluno tenha vontade de aprender se o ambiente em que ele está não estimula essa criatividade? Outra coisa muito importante que a pedagogia sistêmica nos traz é a lembrança de que o primeiro na escola não é o conteúdo. O mais importante na escola é aprender a conviver, ou seja, é a convivência, é ir para o mundo. Porque, olha só, se eu não sei conviver com as outras pessoas, como que eu posso ser bem-sucedido em qualquer área? E veja bem, saber conviver não é fácil. E na escola é o lugar que nós passamos, fora a família, o maior tempo. Então, é um local de aprendizado, é um aprendizado de convivência, é um aprendizado de aprender, como diz o relatório da Unesco, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, é uma parte do que é necessário aprender. E a pedagogia sistêmica, a educação sistêmica, coloca isso muito claramente. Em primeiro lugar, vem a convivência. Então, como os gestores podem, em primeiro lugar, construir ambientes que estimulem a criatividade dos alunos, que possam colocar essa convivência em primeiro lugar, explicar isso para os pais, porque no fundo, os pais querem o quê?
que o filho tenha resultados, que o filho passe no vestibular, que o filho seja bem Exatamente. sucedido. Mas, na verdade, é quase como se fosse ineficiente. Porque quanto mais conteúdo você dá, quanto mais pressão você coloca, quanto mais você coloca os alunos enfileirados, mais disciplina, mais tudo. O que está acontecendo? Os alunos não têm mais vontade de aprender. Então, eu tenho que pensar no ambiente, eu tenho que pensar na convivência, eu tenho que pensar na eficiência financeira. E quando eu penso na eficiência financeira do negócio, a partir da perspectiva sistêmica, eu sei que, da mesma maneira, os problemas do gestor e daquela instituição não estão desconectados da história dessa instituição e tampouco estão desconectados daquilo que todos eles têm na sua família, dos problemas na sua família. Então, eu tenho que olhar para a instituição, para os problemas que ela enfrenta em relação à sua história. No caso de uma instituição particular, quem foi o fundador, ele está sendo respeitado, de onde veio o dinheiro para a fundação dessa instituição, e obviamente que no caso da gestão pública são outras questões, né? Todo processo educacional, toda instituição de ensino também tem um compromisso social. Então, quando a gente está falando de educação sistêmica, pedagogia sistêmica, visão sistêmica dentro da educação, nós estamos nos lembrando e relembrando de algo que é muito importante. Toda escola, todo processo educacional tem um compromisso social. E no caso da educação sistêmica, da pedagogia sistêmica, isso fica ainda mais evidente, porque nós estamos falando disso, nós estamos falando da integração. E outra coisa que a constelação familiar ajuda muito, a Hellinger Ciência ajuda muito, é na solução, como eu falei, dos problemas de comportamento e de aprendizagem, onde esses problemas são vistos de uma maneira ampla, né? Onde existem soluções para esse problema que não estão presentes em outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, pela aplicação desses princípios de maneira muito prática no dia a dia e, às vezes, em casos extremos, da mesma maneira que se encaminha um aluno para um psicopedagogo ou para um psicólogo, nós também podemos encaminhar um aluno ou a sua família, muitas vezes o problema, de um modo geral, é dos pais, para que possam ir a um psicólogo de sistemas, como eu, ou a um constelador familiar, e aí tem um outro tipo de intervenção, um outro tipo de solução. Então, para os gestores, é quase como se fosse também uma carta na manga. Para esses alunos, para essas situações, onde não é possível uma solução a partir do que se conhece tradicionalmente, mas sempre exige uma abertura para o novo. O que mais que eu teria para poder dizer? O que é que você teria para me perguntar? Eu sinto que os professores, e aí num maior nível também os gestores, os coordenadores, né, conforme a gente vai subindo nessa hierarquia dentro da escola, se sentem pesados por terem a necessidade de terem as respostas, né? Eu acho que isso leva, em algumas vezes, a gente voltar para a disciplina, a gente querer usar as técnicas antigas, anteriores, que tiveram o seu uso, mas que agora talvez precisam ter uma visão ampliada. Eu acho que a pedagogia sistêmica traz isso. Eu, como gestora, muitas vezes eu respondo para alguma questão que me colocam um grande não sei. Mas parece que isso é uma quebra grande de paradigma, porque quanto mais na hierarquia você tem que ter todas as respostas prontas, e eu não tenho, porque tem coisas que não estão visíveis agora, que a gente precisa voltar. Então, acho que isso é uma coisa que, se você concorda, né, comigo, que os diretores têm que... A pedagogia sistêmica é essa carta na manga do não sei, do vou investigar, vou deixar sentir, né? Exato, e isso que possibilita o caminho fenomenológico do conhecimento. Porque o caminho científico e o caminho da educação tradicional é saber mais. Saber mais informação, mais informação. Mas veja bem, especialmente agora na pandemia, como a gente está cansado. Está cansado de mais informação, é como se mais gerasse menos. Mais progresso industrial no mundo está gerando atraso. Essa é uma das características da pós-modernidade, a existência desse tipo de paradoxo, onde eu quero mais informação e, na verdade, consigo menos retenção.
E também, isso que você falou é essencial, porque no fundo, existe uma mudança no papel do professor. Antigamente, o professor precisava saber tudo, mas agora tem o Google. Então, assim, quem é esse professor agora? O que é que ele realmente precisa saber? Essa atitude de humildade, de que eu não sei, ela é muito importante. É muito importante para o professor, é muito importante para o aluno, é importante para todo mundo. E ela é um princípio, talvez, de uma possibilidade de um outro conhecimento que o caminho fenomenológico nos dá. Então, eu não sei, eu me retiro de qualquer julgamento, eu me retiro de qualquer conhecimento, eu me coloco numa postura neutra, sem medo e sem lástima porque eu não sei. E eu, a partir desse lugar, a partir dessa postura, eu me retraio, como a gente faz dentro de uma constelação familiar, e permito que a solução emerja. Porque ela emerge de uma maneira ou de outra. Dentro de uma constelação familiar, ela emerge daquela maneira, numa configuração, mas ela emerge no dia a dia também. O que faz a diferença é essa postura, ou seja, eu deixar de ter, de uma certa maneira, essa arrogância ou essa autocobrança dessa necessidade de que eu tenho que saber, e eu entro com a parte que eu não sei. E se você observar bem, eu vivo comentando sobre isso, que tem uma parte que a gente sabe, né? Tem uma parte que a gente sabe que não sabe. Aí eu vou no Google, eu faço pesquisa, né? Tem uma parte que a gente não sabe que sabe, né? Tá dentro da gente. Aí quando eu chego para os alunos, eu costumo fazer alguns exercícios de sensibilização, por exemplo, eu sou professora também de linguagem visual, aí eu falo, façam uma pintura abstrata. Aí eu falo, agora interpretem. Como você estaria se você estivesse fazendo esse desenho? Você estaria triste, alegre? Ah, eu estaria triste, professora. E por que você estaria triste? Porque eu só usei o azul. Aí eu mostro para eles que, de uma certa maneira, eles já sabiam que o azul era uma cor fria e que representava a tristeza. Então, tem uma parte que a gente não sabe que sabe. Agora, tem uma grande parte que a gente não sabe que não sabe. E quando você se dá conta dessa parte, que é a parte que você não sabe de jeito nenhum, aí você fala, nossa, existem muitas possibilidades. Eu sou muito pequena em relação a tudo que existe. E como que essa parte que é, digamos assim, a parte das infinitas possibilidades, ela emerge? Ela emerge a partir dessa postura de humildade. Ela emerge a partir desse caminho fenomenológico do conhecimento, que observa como os fenômenos se revelam tanto à minha própria consciência, como eles se revelam no cotidiano. Ela emerge, essa informação, na inteligência coletiva, através do insight que uma outra pessoa tenha. Então, isso que você colocou, ou seja, de incluir o não saber, é muito importante, porque tanto ele relaxa o professor, ou o gestor, ou o aluno, como ele abre uma possibilidade de conexão com essas infinitas possibilidades. Ou seja, eu não sei, eu sou pequeno, o universo de possibilidades é enorme e eu posso utilizar a minha antena para captar, por assim dizer, para que essa solução possa emergir, tanto através da minha antena pessoal, como através de alguma outra pessoa que está no grupo. Entende? Então, são muitos aspectos que a constelação familiar pode contribuir para a educação. E quando você fala isso, me vem uma das perguntas, né, que acabou de falar, para a gente falar um pouquinho sobre a ordem do equilíbrio. E essa é mesmo a minha pergunta para você, porque eu acho que tudo começa, independente de quem nós estamos falando, e aí eu me coloco um pouquinho no lugar de mãe, né, também como com as minhas filhas. O quanto eu estou disponível para elas quanto mais me conheço, né? E isso acontece com o professor, acontece com o gestor escolar, acontece com todos nós. Eu consigo ser a minha melhor versão quanto mais eu me conhecer, quanto mais
eu entender que se eu estou desse jeito, aquela pessoa que trabalha comigo, que eu tenho algum conflito, ou aquele aluno que eu tenho muita dificuldade, ele me traz alguma informação que eu preciso processar no meu campo familiar, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que isso foi uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe, que esse período de isolamento social trouxe, porque estamos todos muito próximos de nós mesmos dentro de casa, né? E nas consequências que isso tem levado, boas e às vezes ruins, né? Eu já cheguei a achar que estava beirando uma depressão e outros sentimentos que eu falei, bom, então eu vou usar isso para me desenvolver. Você acha que isso também é valioso para o professor, né? Isso é fundamental para todos, especialmente para os gestores, porque o sucesso da instituição tem a ver com o bem-estar dos professores. Então, o gestor tem que estar atento ao bem-estar dos professores, ao bem-estar dos alunos e ao seu próprio bem-estar. E esse bem-estar passa por esse autoconhecimento, esse conhecimento vivencial também de aplicação desses princípios básicos da própria vida. Então, como seria eu poder olhar como uma professora, né? Tenho os meus problemas familiares, por exemplo, eu posso ter me divorciado do meu marido e eu quero excluir esse marido da minha vida, ou digo que eu sou uma mãe solteira, ou que o meu filho não tem pai. Ou seja, eu não posso dissociar a vida particular, privada de um professor, de um gestor, nem de um aluno, em relação àquilo que está acontecendo dentro da escola. Né? E você falou com relação à lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, e a Sophie Hellinger sempre nos mostra desse aspecto, que é o seguinte: eu recebi muito dos meus pais e recebi muito dos meus professores e sou grato. Eu faço pela vida por gratidão. E isso é o primeiro aspecto dessa lei. É como se eu não quero nada em troca. Não é um equilíbrio que busca uma troca, né? E isso é muito importante, porque eu aprender em casa a ser grata aos meus pais, da maneira como eles são, do jeito que são, como tudo aconteceu na minha vida, isso me traz grande riqueza, porque tudo que eu não consigo resolver em relação aos meus pais, eu fico lá enganchada, reclamando, eu não tenho energia para, como adulta, realizar na minha vida pessoal. E a mesma coisa em relação aos professores, porque os professores dão durante uma vida inteira para os alunos. Então, agora mesmo eu estou vendo lá na Faculdade de Comunicação, nós estamos fazendo uma campanha solidária para poder, porque nós não vamos voltar presencialmente, a universidade não volta, nós estamos fazendo uma campanha solidária de equipamentos. Aqueles alunos, ex-alunos, que conseguem entender a importância da universidade na vida deles, podem doar com prazer isso. Ou um gestor nacional, um presidente, um ministro, que compreenda e agradeça aos seus pais e agradeça aos seus professores, com certeza vai estar cumprindo melhor com o seu papel, entendeu? E vai poder trazer mais prosperidade para todos. Então, o primeiro aspecto da lei do equilíbrio é esse: agradecer a quem veio antes, a quem deu, sem nenhuma necessidade de retribuição, que é o caso dos pais e é o caso dos professores. Que retribuição um professor quer mais do que uma obrigada de um aluno? De ver como eu, que sou professora da Faculdade de Comunicação e vejo meus alunos no Fantástico. Você quer coisa que mais me alegra? Ou então, uma gratidão que vem via rede social. Então, aprender esses princípios básicos que muitas vezes estão nas comunidades tradicionais, que estão com os nossos ancestrais, e trazer isso para a escola, entendeu? Uma gratidão aos pais, uma gratidão aos professores, isso faz muita diferença. É verdade, a gente esquece como os nossos professores são ícones na nossa vida, não na equivalência dos nossos pais, porque eles não têm nada que a gente compare com o sentido da vida, com ter recebido a vida. Mas os professores são muito icônicos de todas as nossas divisões na vida, de tudo que nos impulsiona, desde o meu... Eu lembro muito bem da minha professora da pré-escola,
o quanto ela me incentivava em tal coisa, outras. E isso dentro do meu trabalho também, né? Essas pessoas que dão insights e que viram algumas chavinhas na gente, tem essa responsabilidade de a gente, né, de depois devolver com essa gratidão. Isabela, acho que assim, tudo que você trouxe hoje, eu queria te agradecer. Se você quiser colocar mais alguma coisa, acho que esse foi uma linda abertura para essa sequência de lives que eu pretendo fazer nesse mês de agosto. Muito do que a gente falou aqui hoje, eu vou trazer outras pessoas, como a Ana Sofia, para a gente falar detalhadamente. Por exemplo, a Ana vai vir na terça-feira para falar sobre como a gente pode usar a constelação familiar para ajudar nas decisões da escola, como empresa, né? Sem usar isso, lógico, dentro da sala de aula, do dia a dia. Vou trazer uma pessoa para falar sobre gestão compartilhada, também trazer a família para dentro da escola para algumas decisões importantes, né? Porque a gente está falando de um ser humano que todos estamos cuidando. Educação parental também. Então, vários outros temas que eu acho que vão se ligar muito sobre o que você falou. Queria te agradecer imensamente. As aulas que eu assisti sua, infelizmente, ainda não foram presencialmente, mas fizeram, assim, abrir um leque muito grande dessa visão sistêmica aí, que eu espero que cada pessoa que esteve aqui hoje possa levar mais um pouquinho, e assim a gente vai abraçando muito mais gente. Então, eu gostaria de terminar como uma boa professora, fazendo uma síntese daquilo que eu acho que é mais essencial para que todos possam guardar, né? Então, assim, a primeira coisa é uma nova visão de mundo. Uma visão de mundo que nos abre uma nova perspectiva, que amplia a nossa capacidade de perceber e ser no mundo. Né? Que é essa visão que inclui essa dimensão sutil, essa dimensão espiritual, essa força criativa universal, nesse nosso tamanho pequenininho que nós temos e humilde. Depois nós temos um novo caminho de conhecimento, que é um caminho que não é o caminho de mais conhecimento, mas é um caminho onde eu me abstenho de saber e espero que esse saber se revele. A outra contribuição é esse grande corpo de conhecimento sobre os relacionamentos humanos, sobre esses princípios básicos da vida, que podem ser aplicados de maneira específica na construção de currículos, na construção de metodologias e na solução de problemas de comportamento e aprendizagem, e também em tudo que tiver relação à gestão empresarial, à gestão do negócio, à gestão do empreendimento, escola ou universidade, da instituição de ensino. Né? E gostaria também de terminar, de uma certa maneira, se você me permite, convidando para uma leitura aberta que nós vamos fazer nas segundas-feiras, a partir do dia 17 de agosto, no canal do Facebook que se chama Educação Sistêmica, e nós vamos estar fazendo uma leitura comentada do livro do Bert Hellinger, que é um dos livros mais importantes para entender isso, que é Olhando para a Alma das Crianças. Além disso, ele tem um outro livro que se chama The Education of Our Time, onde a primeira frase do livro é exatamente isso. A educação do nosso tempo é uma educação espiritual. E, além disso, esse semestre eu vou estar oferecendo um curso que eu chamo de Educação para a Vida, onde todos esses conhecimentos, de uma maneira mais mastigadinha, mais simples, vão estar sendo oferecidos para quem tiver necessidade de aprender. E o tema desse semestre é pais e filhos, e, obviamente, entra aí a escola, porque todo filho vai para a escola. Com certeza. Muito obrigada. Mesmo, assim, de coração, foi incrível. E com certeza essa leitura, eu indico esse livro, eu já li, ele é assim o começo para a gente falar realmente da educação e essa questão que se a gente puder começar com as crianças, por que não, né? Obrigada mesmo, gratidão, e nos vemos em breve, quem sabe. Tá ótimo, Aline. Eu que agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente a presença de todos que estiveram aqui online, e eu sigo à disposição. Sempre que você precisar de mim, eu estou aqui, tá bom? Com certeza. Obrigada, Isabela. Um beijão. Tchau, querida. Tudo de bom. Tchau para vocês que estavam aí ao vivo. Tchau, gente. Obrigada.